Bem, boa tarde a todos. Não está funcionando. Alô? Funcionando. Então tá bom. Boa tarde a todos e a todas. É uma alegria poder estar aqui, mas ao mesmo tempo um grande desafio, porque eu vejo gente que poderia estar do lado de cá tranquilamente, discutir com toda a propriedade, mas eu vou priorizar uma exposição que pode decepcionar aqueles que conhecem o tema, do ponto de vista sistemático, porque eu vou dar prioridade a uma exposição mais didática. Além do mais, ela não é sistemática porque é parcial, ela se refere a um aspecto muito particular, e mesmo esse aspecto particular envolveria uma série de elementos impossíveis de serem conjugados em tão pouco tempo. Então eu vou tentar fazer o esforço aqui de colocar o essencial que o tema demanda, que é a relação entre o conceito de sociedade civil e Estado, e que ele tem como prioridade específica mostrar esta relação, não tanto a explicitação do conceito de Estado e de sociedade civil, mas mostrar a relação que se dá entre esses dois conceitos, embora necessariamente tenha que apresentar alguns elementos que constituem o conceito de sociedade civil e o conceito de Estado. Então eu vou fazer uma exposição não lida, didática, falada. Didática eu imagino que seja, mas quem vai dizer é quem recebe, quem está ouvindo. Então a especificidade do tema consiste no seguinte: mostrar como há uma grande confusão entre o conceito de Estado e de sociedade civil. Comumente, na história da filosofia, isto vem desde os gregos, nós tínhamos uma grande dicotomia: família e, por outro lado, o Estado. Claro, vão dizer não, mas o Aristóteles tem uma mediação, uma aldeia, e em complexidade depois resulta o Estado. Sim, mas nós temos duas categorias fundamentais para essa análise: a família e o Estado. Isso perpassa toda a Idade Média, isso ainda perdura no início da sociedade moderna. Só no fim da sociedade moderna é que esses dois conceitos, enfim, são aclarados do ponto de vista filosófico por Hegel. Ninguém, nem Kant, e aqui é discutível, mas nem Kant, ouso afirmar aqui, conseguiu estabelecer uma linha divisória do ponto de vista conceitual entre o que significaria sociedade civil e Estado. Hegel, pela primeira vez na história da filosofia política, consegue estabelecer então essa distinção lógico-conceitual entre os dois conceitos. E só para lembrar, eu não vou poder tratar disso, e aqui, ao falar disso, pode envolver uma série de preconceitos, mas eu vou tratar de como Hegel expõe. O Hegel, então, contrariamente a essa dicotomia, introduz uma tricotomia. Se lá tínhamos família e Estado, aqui nós temos família, sociedade civil e Estado. Ora, se há a introdução de um novo espaço lógico-conceitual, é preciso caracterizar esse espaço lógico-conceitual, que o Hegel denomina de sociedade civil, para ver o sentido que ele tem nessa macro-lógica do social, que envolve, então, família, sociedade civil e Estado. E depois mostrar que tipo de relação se estabelece na sociedade civil e dessa para com o Estado. Em que sentido o princípio da lógica dialética do Hegel, cujo princípio perpassa, percorre, permeia toda a filosofia do direito, é o princípio da liberdade.
Então, Hegel é preciso entender como esse princípio da liberdade é mediado na família, na sociedade civil e no Estado. Poderiam me dizer aqui, já está errado, porque essa é só a terceira parte da filosofia do direito. Digamos o seguinte: sim, do ponto de vista estrutural, devia começar com o direito abstrato, passar pela moralidade e só depois entrar na eticidade, que é a terceira parte da filosofia do direito. Mas aqui é impossível percorrer esse caminho. Só quero dizer o seguinte, reforçando: toda essa obra denominada filosofia do direito tem um único princípio ordenador. Não há inclusão nem exclusão de princípios. É o princípio da liberdade. E poderiam me fazer já várias advertências: isso é abstrato, um princípio formal, pura lógica e assim por diante. É preciso ler toda a filosofia do direito, porque se eu ficar só no princípio, claro, ele é um princípio lógico, formal, diria não formal só, abstrato em Hegel, tá? E, portanto, não tem conteúdo nenhum, é mera forma. Então, falar em liberdade é fácil, é um conceito universal, você pode falar tranquilamente e cabe em todos os espaços específicos, porque é universal, é abstrato, não tem conteúdo, não se choca com nada, então fica um terreno plano, uma estrada reta. Não, Hegel não pensa assim e não expõe assim, embora o começo seja dado dessa forma. O Hegel vai falar, então, em abstrato, como ponto de partida, e eu quero especificar esse conceito um pouquinho para entender o que significa. Abstrato não tem nada a ver, não é que não tem nada, tem também a ver, mas por princípio não é esse o sentido que eu quero atribuir a Hegel. Abstrato significa aquilo que está em germe, aquilo que está no princípio, aquilo que está no começo, mas que ainda não se desenvolveu, aquilo que ainda não passou pelas determinações. Portanto, ele é abstrato porque não passou pelas determinações. E aqui eu costumo sempre dar um exemplo nas aulas, que podem enjoar muita gente que já ouviu milhares de vezes, né? Uma semente é uma árvore em abstrato. Por que é uma árvore em abstrato? Porque na semente está contido tudo aquilo que ela vai ser. Nada vai ser retirado, e se retirarmos algo dessa semente, a planta será falha, o resultado será falha. Se acrescentarmos, não é mais a mesma espécie, não é mais a mesma árvore, então é algo diferente. E por isso que o Hegel não tira e não acrescenta nada. Este é o único princípio do qual ele vai tratar das suas mediações práticas, tá bom? Para estabelecer, então, abstrato aqui não tem nada a ver com mera forma, mero princípio, aquilo que não tem nenhuma determinação. Não tem nenhuma determinação, porque ele está no seu começo, na sua gênese, tá? Então, eu vou pular a primeira e a segunda parte da filosofia do direito para me ater à terceira parte. A primeira parte é intitulada Direito Abstrato, e aqui tem gente da área jurídica. Não tem nada de novidade. O Hegel é um bom compilador, faz uma grande síntese do que há de melhor, ou do que de melhor o direito positivo moderno produziu. Então, é direito positivo, é o direito de propriedade. Então, não se assustem os que acham que a gente quer introduzir o comunismo, qualquer coisa, com Hegel. Não. O Hegel é um liberal nesse sentido. Trata, o conceito principal aqui é o conceito de propriedade, conceito de vontade, o conceito de propriedade. E daí vem o conceito de contrato e assim por diante, tá? Então, mas não vou falar sobre isso. Isso é o direito positivo moderno. Então, aqui a primeira parte. A segunda parte, o Hegel percebe que na mediação da liberdade, esse princípio, o direito moderno é insuficiente. Por que a moralidade? A moralidade seria uma espécie de introjeção ou de interiorização das leis da ordem civil pública, e elas no fundo, quando elas são internalizadas,
elas têm o seguinte resultado: uma coisa, alguém pode cumprir a ordem, a lei, por medo da polícia, por medo do castigo, por medo de uma punição. Outra coisa é saber que essa ordem existe e cumpri-la porque eu decido cumpri-la, porque vejo que ela realiza um bem que preserva a minha vontade e a vontade dos outros. Portanto, já estamos num universal que começa a se determinar, não é puramente abstrato. Mas o direito não pode fazer um direito para mim, para Esther, para o Ames, para qualquer outro. O direito tem que ser universal e, portanto, deveria ser aplicado de igual forma e valer de igual forma para todos. E esta é a concepção de Hegel. Aliás, eu vou adiantar isso porque depois não vou ter tempo para falar. Lá na sociedade civil, quando ele trata da administração do direito, segunda seção da sociedade civil, o Hegel vai falar do papel do juiz. E o papel do juiz para Hegel é claríssimo. Ele diz: se se estabeleceu na lei que compete a tal transgressão, vamos supor, 15 chibatadas, e o juiz decide entre 15 e 20 chibatadas, e o juiz decide por 14 ou por 21, ele está sendo injusto. Ele está extrapolando o limite do direito. A vontade do juiz se torna lei, e o Hegel só alerta: esse é um gravíssimo perigo. Quando a hermenêutica jurídica se faz passar por lei universal. Então, essa é uma grande advertência. E por que eu falo isso? Porque, não porque vivemos o que vivemos hoje. Eu falo em nome da liberdade, em nome do princípio da liberdade que o Hegel defende. Se por acaso a realidade em que a gente vive, em grande parte lhe corresponde, ou se mistura com a sentença do Hegel, não vem ao caso para mim aqui na minha exposição teórica. Faça bom juízo quem quiser fazê-lo. Então, a sociedade civil, a administração da justiça na sociedade civil tem esse caráter de preservar a liberdade, porque ela se manifesta primeiro na propriedade, na coisa externa. Porque o Hegel diz assim: ninguém é livre no mundo moderno sem propriedade. Por quê? Porque o mundo está todo dividido, tem dono. Aonde que eu expressaria a minha liberdade, senão numa forma exterior que ela se manifesta a propriedade? E aqui é bastante complexa e longa a noção de propriedade, não vou poder entrar logicamente no conceito, mas quero só destacar dois aspectos. Por que a propriedade é sinônimo de liberdade? Porque a vontade tem que se determinar primeiro numa coisa que é exterior. Afinal de contas, nós somos um ser de necessidade primeiro. E a primeira forma de manifestação da liberdade é a forma da necessidade. Então, se alguém não tem os meios para satisfazer as necessidades, já está condenado a não ser livre. Porque no ser humano, a essência do ser humano é ser livre, tá? Mas cuidado com isso, porque ele não fala abstratamente que o ser humano é livre por essência. Não, a essência do ser humano é tornar-se livre, é construir-se, é fazer-se livre. Por isso que ele é um processo. Se ele nesse percurso não conseguir manifestar ou realizar, exteriorizar a sua vontade, mesmo na satisfação das necessidades, ele já não pode ser livre. Então, digamos, seguindo esse princípio, aquele que passa fome, aquele que está reduzido à satisfação mínima das suas necessidades naturais, e se estivesse, viveria meramente a forma de um animal quase. Mas muitos estão abaixo disso. Mas o Hegel diria, mesmo assim ele é superior a todos os animais, porque um sujeito que sente, percebe, projeta, deseja. E os seus sonhos e os seus desejos, ele os vê reduzido à forma da animalidade, a um instinto. E então, por isso que no mundo moderno tem que ter propriedade para
poder começar a ser livre. Então, os liberais se divirtam aqui, têm uma excelente justificativa para mostrar que a propriedade realmente faz sentido. Tá? Estou ironizando um pouco, mas teria um excelente caminho para provar que a propriedade é sinônimo de liberdade. Tá? Vou deixar essa provocação de lado, porque eu preciso tratar de outras questões. Vamos em frente, então. A segunda parte, então, seria a moralidade. Eu vou pular essa parte, não porque não seja importante, mas porque ela implicaria no quê? Na subjetivação, na aceitação subjetiva daqueles princípios que me são postos pelo direito. Se eles são insuficientes, eles não conseguem controlar a sociedade, ou se eles são cumpridos por medo ou por interesse, a moralidade seria um degrau acima. Eu os cumpro, pode estar incluídos todos os meus interesses, mas quando os cumpro por um dever moral, eu os cumpro em função de um patamar de mediação da liberdade num nível mais alto. Eu respeito a lei, não porque me beneficia, mas porque ela é um meio universal que permite que a liberdade de todos nós se realize. Então eu aceito esses princípios subjetivamente, porque eles são a possibilidade da minha e da liberdade de todos os outros. Bom, eu não vou entrar aqui, nós teríamos que entrar o que é a intenção, o que é o propósito, a ideia do bem e do mal, e é complexa isso aqui. Eu vou passar então para o terceiro ponto, para a terceira parte, que é o tema da exposição aqui, que se chama Sittlichkeit. Me perdoem os alemães, o ames Sittlichkeit, né? Que trata então do que? Alguns dizem da moralidade social, ou seja, é a realização objetiva daqueles princípios que estão aparecendo nas duas primeiras partes: a realização do direito e a realização da moralidade. Como que elas se dão? Aqui, essas duas primeiras partes tratam dos princípios ordenadores. Agora, a Sittlichkeit, que envolve família, sociedade civil e Estado, são as instituições concretas aonde esses princípios, tanto do direito quanto da moralidade, se realizam objetivamente, mediados por instituições. Então, rapidamente eu tenho que dizer alguma palavra sobre a família, mas o meu objetivo não é falar sobre a família aqui, mas como é a tricotomia, eu tenho que mostrar que ela tem uma conexão com isso. Para Hegel, a instituição mais elementar do ponto de vista da sociabilidade é a família, porque a família ela tem um elo de integração mediado pelo sentimento, ou se quiserem, pelo amor, que para Hegel o amor é um sentimento, tá? Então é o afeto, é a ligação afetiva entre seus membros que dá unidade à família. Não é o direito, não é uma moral externa, mas é o quê? E o Hegel está pensando aqui a família nuclear moderna. Claro que o Hegel está lá atrás, uma série de transformações, uma série de ressalvas que deveriam ser feitas, mas aqui nos interessa enquanto uma estrutura que faz parte desse todo chamado eticidade, Sittlichkeit, tá? Então, a família tem por unidade o sentimento. Então, o casamento é uma relação, primeiro, de amor, e não de imposição, porque senão não é casamento, tá? Em segundo lugar, diz ele, os filhos são a objetivação, o aspecto objetivo desse amor, que se traduz carnalmente, e ele é objetivo de duas formas. Uma, porque ele é síntese material, biológica. O filho não é o pai nem a mãe, é os dois. São os dois elementos unidos num terceiro elemento. Então, aqui do ponto de vista da natureza, ele é síntese biológica. Mas o Hegel sabe que isso, todo o fluxo da natureza é assim. Toda a natureza age assim.
toda a natureza. Então não há novidade nenhuma, nós somos iguais às plantas, aos animais e assim por diante. Mas o que importa é a síntese afetiva. Então o filho também é aceito na família em vista de um sentimento de amor, não um favor e assim por diante. Então os elos que a família traça, os elos de unidade que a família traça no seu interior, eles sempre serão permeados por um vínculo afetivo. E as obrigações que existem, deveres e obrigações, deveres e direitos dentro da família, eles são distintos. Um é o dever do pai e da mãe em relação aos filhos, outro dos filhos em relação aos pais e assim por diante. Mas, digamos o seguinte, o que importa aqui do ponto de vista da sociabilidade é que é no interior da família, segundo o Hegel, que as crianças aprendem inconscientemente, porque são atraídas pelo sentimento e pelo afeto, a internalizar regras de convivência social mínimas. É o sentimento do amor que as leva, sem nenhum esforço, sem nenhuma forma externa de persuasão, as leva a fazer parte de uma comunidade, de uma sociedade. Embora ainda ali de forma inconsciente, porque elas se sentem aceitas. Por que uma criança não iria aceitar trocar de pais? Porque ela não teria o reconhecimento. Então, o afeto é nada mais o reconhecimento desta aceitação. Então, ela se sente membro, parte integrante desse todo. Então, a família compõe a primeira célula social, de integração social. Tá? Porque ali ela vai mediar, então, valores, crenças e assim por diante. Tem uma série de discussões possíveis aí. Mas esse é o fato. Então, a família é um centro nucleador da convivência social. É o primeiro experimento, o primeiro ensaio, e o Hegel dá bastante importância, e ele vai tratar de todas as mediações, vai tratar da educação, vai tratar do sustento, portanto da propriedade, e vai tratar também da herança, da propriedade que resta e que é transmitida. Esses aspectos para mim não são relevantes aqui, mas o Hegel vai tratar de tudo isso aí. Então, vai tratar da convivência, da educação, vai tratar da relação de propriedade também. Tá? Bom, o que importa aqui para nossa exposição de hoje é manter fixo que a família é a primeira forma institucional de realização da liberdade individual. Cada um, o pai é pai, a mãe é mãe, o filho a filha, são todos distintos, mas todos se sentem parte desta mesma unidade. Tá? Isso que é importante. Então, há um vínculo de sociabilidade gestado e cultivado pelo afeto, pelo amor, pelo sentimento, e que passa pela satisfação das necessidades, mas não vou entrar. Bom, então esse é o primeiro núcleo de sociabilidade. Isso significa que é o primeiro experimento que a criança faz da liberdade. Tá? É no interior da família. Bom, vamos dar um salto aqui, porque o tempo vai passando e não estou ainda entrando diretamente no tema. No mundo moderno, tudo está dividido, e aqui teria um pressuposto que não vou entrar também na discussão, a passagem do feudalismo para o capitalismo e o fenômeno da revolução industrial na sua terceira fase. Então, tudo isso é pressuposto para Hegel. A saída de uma grande multidão de pessoas do campo para a cidade, que foram expropriadas das terras, e não me interessa aqui discutir, porque não dá. O que elas fazem? Elas vão parar nas cidades, se aglomeram em grandes grupos, não tem nenhuma forma de sobrevivência a não ser vendendo o seu trabalho. A única coisa que lhe resta para sobreviver
como recordam lá que eu falei no início que precisa ter propriedade para ser livre, a única forma para sobreviver é trabalhar, ou seja, vender a sua força de trabalho para alguém. E o Hegel está dizendo o seguinte: olha aqui, o pivô que sustenta a sociedade civil é o mundo do trabalho. Então, nenhuma família mais autônoma produz para si. Ela não é mais uma aldeia, como poderia ser na Idade Média ou na Idade Antiga. Agora, a família, o pai, geralmente, ou a mãe, os pais, tem que sair de casa, vender o seu trabalho na praça, ou seja, na empresa lá, trabalhar, conseguir em troca dinheiro, para conseguir em troca mercadorias que satisfazem necessidades. Então o Hegel conseguiu magistralmente circunscrever o mundo do trabalho pós-industrial e pós-industrial, digamos. E o Marx, a genialidade do Marx, o Jadir que me corrija, mas a genialidade do Marx vem do Hegel. Ele se apropriou de tal forma do conceito de sociedade civil que conseguiu, que o Hegel escreve 50 e poucas páginas, o Marx escreveu 5 volumes, né? O Capital. É daqui. Lá estão todos os elementos que depois Marx tem que criar uma série de categorias para explicitar todo esse processo de trabalho, o que ele chama de mercadoria, que o Hegel só cita aqui. Mas a grandeza do Hegel está aqui, e o Marx reconhece em grande medida. Então o conceito de sociedade civil é tão importante no fim da Idade Moderna, não só porque ele conseguiu fazer essa distinção, é por aquilo que de lá depois pôde crescer, brotar, se desenvolver. Tá? Então, vamos lá. O que o conceito de sociedade civil, então, envolve? 3 momentos específicos. Primeiro, chamado sistema das carências ou sistema das necessidades, que eu vou tratar um pouquinho dele. Segundo momento, a administração da justiça, isto é, aqueles princípios do direito positivo moderno tratados na primeira parte, no direito abstrato, que envolve o conceito de vontade, que se semelha como na coisa, na propriedade, no contrato. Então o Hegel vai agora mostrar aqui praticamente como se aplica isso à sociedade. Então a segunda sessão eu não vou tratar aqui, que trata da administração do direito, é nada mais do que aplicar aqueles princípios do direito positivo moderno, direito de propriedade fundamentalmente, porque trata da coisa privada e não da coisa pública. A segunda sessão, então, da sociedade civil vai tratar exatamente da mediação desses princípios. E a terceira parte, me interessa mais aqui a primeira e a terceira parte. Então, repetindo, primeira parte, sistema das carências, sistema das necessidades. Segunda parte, sistema da administração do direito. E terceira parte, que o Hegel coloca 2 elementos, na verdade, a terceira parte são 2 elementos, que ele chama de corporações e polícia. E depois eu vou explicar rapidamente, porque não podemos confundir com aquilo que nós entendemos hoje por corporação e polícia. Mas vamos lá. O Hegel diz o seguinte: a sociedade civil, então, é nada mais do que o mundo do trabalho e tudo que gira em torno dele, do ponto de vista material, do ponto de vista moral e do ponto de vista jurídico. É todos esses aspectos confluindo para uma única categoria chamada trabalho e da sua divisão. Portanto, é o meio pelo qual cada um consegue obter a sua sobrevivência, tá? E a sua realização pessoal. Porque diz, do ponto de vista conceitual, a sociedade civil é o momento da cisão, da divisão, da disputa. É o lugar aonde o altruísmo egoísta tem o seu lugar de mediação. Por quê? Porque aqui cada um busca realizar não o interesse da coletividade, mas garantir primeiro o interesse da sua primeira coletividade, que é a família. Portanto, é uma forma de relação privada. Então, aqui na sociedade civil, o Hegel vai dizer: todos têm o direito de realizar os seus fins de forma egoísta. Isto é, eu estou pensando como vou
me inserir nessa sociedade, qual a forma, qual o meio para obter uma melhor condição pessoal, de satisfação das necessidades pessoais e familiares. Então isso significa que a sociedade civil é o mundo do trabalho, não há outro jeito. Todos nós que estamos aqui, não posso julgar, mas a grande maioria depende de um trabalho para sobreviver. E não podemos escapar, essa é a realidade do mundo moderno. Não dá para fugir. Não adianta pensar um outro mundo. É nesse que nós estamos. Então, o Hegel faz uma análise objetiva. Então, vamos lá para a primeira parte. Aqui é longa, eu só vou citar 2 princípios, que são os 2 princípios que ordenam a sociedade civil. Ele diz o seguinte: primeiro princípio é o princípio da particularidade. O que significa o princípio da particularidade? É aonde cada um vai procurar realizar os seus fins, vai eleger os meios que julgar mais adequados, vai pedir sugestões para quem quiser, mas é ele que decide o que fazer, como fazer, de que modo fazer aquilo. Então, aqui é o lugar da realização e da expressão da particularidade. Ela é que se põe como fim. Eu não viso o bem da sociedade como uma utopia aqui. Não, eu viso buscar na sociedade a realização do meu bem particular. E cada um faz assim na sociedade civil. Tá? Mas claro que satisfazer necessidades aqui seria o primeiro momento. O Hegel trata também de um momento de realização humana e pessoal. Por exemplo, através de uma profissão. Alguém não exerce uma profissão meramente para conseguir comida, uma moradia. Seria infeliz a gente fazer da profissão esse meio puramente elementar da necessidade. Cada um também procura fazer da sua profissão um momento de expressão pessoal, de criação pessoal, de realização pessoal. Então ela tem um sentido muito mais elevado. A profissão não é só um meio estratégico para conseguir bens e satisfazer necessidades primeiras, mas satisfazer necessidades do espírito. E por isso que o Hegel aqui reconhece a autoria intelectual. Ela é uma espécie de propriedade, ela tem que ser preservada, porque ela é criação, envolvimento. Ela revela a identidade daquele que fez a obra. E ela presta um serviço para além de conseguir coisas. Ela cria cultura. Ela eleva o espírito humano. Então ela tem que ser preservada. Então, quer dizer, na realização da particularidade, não vamos reduzir isso a um mero conceito de satisfação de necessidades básicas, elementares, como comer, beber, dormir, habitar e assim por diante. Ela se refere à satisfação de todas as necessidades culturais, espirituais aqui. Bom, mas não importa, é sempre o quê? O interesse do indivíduo que conta como primeiro. Então é o princípio a sociedade civil é regida primordialmente pelo princípio da particularidade, do interesse próprio de cada um. Mas calma lá, alguém vai dizer o seguinte: por que ela é o momento da cisão, então, da divisão, do dilaceramento? E ele faz uma afirmação, que eu não sei citar literalmente, que ele diz assim: a sociedade civil é o momento da maior cisão da cidade, onde ela se encontra cindida nos seus extremos. O que significa nos seus extremos? Cindida nos seus extremos significa dizer o quê? Que é o interesse particular, por um lado, que se impõe como imperador, e por outro lado o interesse do universal, do social e do coletivo, que é como uma contraválvula de pressão. Então ele diz o seguinte: ele chama a isso de universal. Então ele diz o seguinte: a universalidade na sociedade civil só aparece como pura necessidade. Como entender isso? O princípio da universalidade continua lá. Não podemos esquecer que o Hegel vai sempre trabalhar com o pressuposto dialético. Portanto, necessidade e contingência, universalidade e particularidade, em todos os momentos tem que estar sempre postos.
Caso contrário, não vamos entender nada. Não é que o Hegel introduz a universalidade aqui, não. Ela está dada desde o começo. Entendeu? Desde o começo ela está dada. Então ele vai dizer o seguinte: mas aqui na sociedade civil, ela está jogada, como eu diria numa linguagem futebolística, para o escanteio, lá pro canto. Ninguém quer saber de se guiar pela universalidade, não. Cada um quer se guiar pelo seu princípio próprio, pelo seu prazer, pela sua satisfação, pelo seu interesse, pela sua realização, diz ele. Mas ele percebe que sem o princípio da universalidade ele não consegue realizar o princípio pessoal, particular. Como que se dá isso? O Hegel diria o seguinte: já que ninguém produz para si na sociedade moderna, todos produzem para todos, então a lei da concorrência do ponto de vista econômico que ele cita Adam Smith, a mão chamada mão invisível, que não é tão invisível assim, é dizer o seguinte: olha, porque se alguém não fizer o melhor para o outro, ele vai cair fora pela lei da concorrência, ele vai ser jogado fora e perderá a possibilidade de se inserir, de tirar vantagens nessa sociedade. Logo, o padeiro levanta às 4 da manhã, diz ele, fazer o melhor pão, porque ele precisa agradar o cliente. Isso está explícito de que ele não produz para si, ele produz para o outro, ele tem que agradar o outro. Mas assim o outro vai ter que me agradar, porque se ele precisa do pão, o outro vai precisar do livro. Então é uma relação recíproca. E por isso que o Adam Smith chama de lei da concorrência. Se eu não fizer o melhor para ela, ela vai comprar na padaria vizinha. E pronto, eu caio fora. Não tendo dinheiro, não tenho mais acesso aos bens. Pronto, estou excluído. E o Hegel vai dizer o seguinte: está vendo como que a universalidade está lá presente? Eu quero o meu bem, mas nessa lógica de mediação eu tenho que agradar os outros, porque estou inserido numa universalidade, diríamos, num contexto social, econômico e político, que só posso satisfazer o meu fim pela mediação dos fins dos outros. Então, se eu não realizar os fins dos outros não realizarão o meu também. Então a universalidade, ela aparece como mera necessidade. Quando digo mera necessidade, é como força que se impõe sem que eu aceite livremente por adesão a essa universalidade. Ela se impõe. Estamos dentro de um contexto. Ninguém entra na água para não sair molhado. Não tem jeito. Quem dá um mergulho no lago sai molhado. Quer dizer, é o contexto que não permite que a coisa seja diferente. Mas eu tenho liberdade de escolher, eu posso fazer, eu posso não fazer. Sim, o que você pode. É você que decide, inclusive a sua sorte. Já que não tem ninguém responsável por você, a não ser você. E aqui o Hegel não trata diretamente, mas nós temos que recordar dois conceitos, três na verdade, mas vou só fazer referência a dois, de Kant: autonomia e liberdade. É a autonomia do sujeito que está aqui posta. É ele que decide, é ele que se põe com seus desejos, suas faculdades, seus meios, é ele que se põe. Portanto, só pode ter um sujeito livre se ele for autônomo. Aonde não há liberdade, não há autonomia. E aonde há autonomia, necessariamente tem que haver liberdade, senão não há autonomia, há imposição. E então a necessidade aqui, a universalidade na sociedade civil, ela se impõe como mera necessidade, a qual nós não podemos escapar. Então por isso que o Hegel vai também chamar que é o momento da reflexão. Tá? Não vamos confundir reflexão como a gente está acostumado a fazer aqui, mas tem uma similaridade. Quando Hegel fala em reflexão, o que é um verbo reflexivo? Lavar-me, pentear-me, alimentar-me e assim por diante. Quer dizer, o próprio sujeito exerce sobre ele a ação. Tá? Aqui todos os interesses privados que se voltam sobre si, no fundo provocam
a maior divisão entre todos, não é verdade? Cada um pensa em si, cada um quer realizar o seu bem próprio e ninguém pensa no outro. E a necessidade, então, a universalidade é a necessidade, porque sem ela eu não consigo realizar o meu bem. Então ela tem uma força decisão. Bem, aqui se eu tivesse tempo faria uma longa exposição e uma comparação com a ciência da lógica. A ciência da lógica se divide em ser, essência e conceito. Aqui nós estamos tratando ao nível do conceito, mas a cada parte, o Hegel geralmente tem 3 momentos, e cada parte podemos inserir a ciência da lógica como o primeiro momento sendo a lógica do ser, o segundo da essência e o terceiro do conceito. A sociedade civil aqui, a grosso modo, ela representaria o momento da essência. O que é a essência na lógica? A essência é movimento, desenvolvimento e passagem. Ela é um movimento de passagem de uma esfera para a outra. Então, a sociedade civil, aqui é o momento da essência. Entre o quê? Entre o momento do ser, que é o gás elementar, que é a família, afeto, para o que há de mais universal, depois no Estado, a liberdade realizada como cidadãos, sujeitos livres, autônomos e conscientes. Então, seria o momento do conceito. Então, a sociedade civil representa o momento da essência nesse sentido, que ela é passagem, cisão, reflexão. Aqui, reflexão significa nada mais do que divisão, passagem. Momento da análise, aonde eu separo todos os elementos do todo e os distingo entre si. Isso, a análise não significa que ontologicamente eu possa manter separados os elementos, mas do ponto de vista do entendimento. E o que vai dizer? A sociedade civil é o momento do entendimento, não é o momento da razão ainda realizada. Só no Estado é que se realiza isso. E aqui precisaria fazer a distinção entre o conceito de entendimento e razão, mas vou abdicar porque seria muito longo. O entendimento se refere ao aspecto particular, analítico, aquilo que a ciência produz. E a razão é mais do que isso para ele. É a unidade de todos os momentos, tanto da objetividade quanto da subjetividade. Então, razão é o conceito mais alto para Hegel. Tá bom. Vamos lá, então, explicitar a passagem que se dá. Não sei quanto tempo tem. 10 minutos, tá bom. Então, a passagem que se dá para o Estado. O que diz? Corporação e polícia. A corporação, para Hegel, funciona similarmente àquilo que a gente entende pelos sindicatos modernos, embora o sindicato aqui seja uma redução, uma metáfora, na verdade, para aproximar o pensamento de Hegel, mas em Hegel significa mais do que isso. Então, a corporação é o quê? É aquela organização dos interesses privados que se tornam coletivos. O sindicato reúne uma profissão. Uma confederação pode reunir mais que uma profissão. Uma federação, aliás, reúne mais que uma categoria. E uma confederação reúne todas as categorias. Então, a corporação representa a organização que se dá a partir do mundo do trabalho e que se faz representar em instâncias superiores, e ela se faz representar dentro do Estado. É como a intenção do Hegel é magnífica e é uma crença extraordinária. Que bom se ele tivesse razão. É como se essa organização, e dessa organização a gente pudesse sempre colocar no comando as pessoas mais preparadas, as pessoas mais éticas, que mais realizam o princípio da liberdade em si e na coletividade. Portanto, as pessoas que são privadas, mas que assumem cada vez mais o aspecto da dimensão social e pública da liberdade. E, portanto, essas é que deveriam ser. São as mais experientes, as que têm a melhor formação, mas também não basta só ter a melhor formação para Hegel. Tem que ter a melhor conduta moral possível. Porque elas são responsáveis pela conduta, pelo interesse de todos os outros. E elas não podem ter preferências X, Y ou Z.
Elas têm que ter a consciência pública de serem capazes de mediar em pé de igualdade, de equidade, os interesses de uma coletividade. Então, a corporação seria a organização do mundo do trabalho. E ela se faria representar, então, primeiro na corporação, depois na federação e depois nas confederações. Bom, depois vou fazer a passagem. Agora, o que tem a ver o poder de polícia aqui na sociedade civil? O que tem a ver com corporação? Em primeiro lugar, eu faço uma observação. Polícia, em Hegel, é sinônimo de administração pública moderna. Não tem minimamente a ver com aquilo que nós chamamos de polícia como poder repressivo. Mas também inclui o poder repressivo. Mas para Hegel, a polícia, 90%, digamos, do espaço não seria poder repressivo. Poder repressivo é o último recurso, mas ela seria mais sinônimo de administração. Por isso, qual que é o papel dela? Vigiar e manter funcionando as estruturas públicas, por exemplo, estradas, pontes, mercados públicos, ter vigilância sobre os preços, controlar a qualidade das mercadorias. Portanto, ao livre mercado, mas não pode se admitir o abuso. Em épocas de necessidade, diz Hegel, se alguém tem um celeiro de arroz e a maioria da população passa fome, e se ele valia 10, agora ele pode vender a 100, o Estado tem que proibi-lo a vender a 100. Ele tem que intervir sobre o direito de propriedade, que não é intocável em Hegel, porque a necessidade pública se põe à frente do interesse particular. Então a polícia tem que estar sempre vigilante, comandar e coordenar essas atividades na sociedade civil. Então o Estado, pelo seu braço presente na sociedade civil, ele tem o controle das instituições reguladoras que tratam da infraestrutura da sociedade, que preservam infraestrutura, diríamos hoje. Claro que isso é o papel do Estado: saúde, polícia, mercado e assim por diante. Então, juntem agora, corporação deveria ter os melhores representantes, também a polícia deveria ter os melhores servidores, os mais competentes, porque eles têm inclusive que fazer análises dos produtos que estão lá na praça para ver se são nocivos ou não à saúde pública. Então tem que ter um controle, controlar os preços, tudo é livre, faz o que quiser, mas depois de um certo limite é abuso. Então a polícia tem que intervir. Mas se o cara tem um celeiro cheio e é dono e eles não vão vender, o Estado vai lá, abre as comportas e distribui segundo um preço de mercado que ele acha justo. Então, é relativizado o conceito de propriedade. Bem, vamos lá, senão eu não vou tratar do tema que me interessa especificamente. Então, entendida essa parte, vamos fazer a ligação para o Estado. Então, como é que se daria essa passagem para o Estado? Infelizmente, eu acho que a teoria de Hegel aqui é belíssima, mas insuficiente. Isso é uma crítica, vocês podem discordar, quem conhece pode discordar, mas é o ponto mais fraco de toda a filosofia do direito, que deveria ser o mais central para nós. Por quê? Porque ele trata da passagem da sociedade civil para o Estado. Como que se dá essa passagem? O Hegel diria o seguinte: esses agentes que representam a organização do mundo do trabalho e esses que representam a ordem pública deveriam ser os representantes dentro do Estado, que o Estado tem o seu conselho de ministros e assim por diante, levar todos esses problemas lá para dentro do Estado, ou seja, ser o canal de mediação das necessidades da sociedade e poder discutir num círculo de isenção de interesses particulares todas essas mediações. Então seria a corporação fundamentalmente que faria essa mediação entre o interesse puramente privado para o interesse público da ordem pública. E aqui não me perguntem como o Hegel prefere, se é por eleição ou não.
Cada corporação tem o seu modo próprio interno de fazer isso, e para Hegel pouco interessa se é uma eleição, se é uma escolha, se é um consenso, isso pouco interessa. O que importa é que a corporação tenha sempre o melhor representante, do ponto de vista da competência técnica, mas isso não é suficiente. Tem que ter a conduta moral correspondente ao cargo que exerce. Porque senão, e aqui entra diretamente no problema que eu quero atacar, e quem sabe em umas noites escuras seja apenas uma centelha de luz. Mas o que eu quero fazer é mostrar que o pensamento de Hegel é atualíssimo para ler essa noite escura, para poder andar nessa noite escura. Porque ele diz assim: todos os males do Estado se dão quando não se faz essa correta mediação entre o interesse privado e o interesse público. Aqui que está o X da questão. Se as corporações se representam a si próprias, sem pensar na coletividade de todas as outras, elas transformam um Estado que deveria ser fim para a realização da liberdade num meio estratégico. E então, em outras palavras, toda vez que o poder privado se mete na administração da ordem pública e visa interferir na ordem pública para tirar interesses corporativos, é a própria perversão do Estado e a a dilaceração da sociedade civil. Eis a questão. Então, aqui é que o Hegel nos ajuda a pensar. E por isso tenho que distinguir rapidamente duas noções de Estado em Hegel. Estou falando aqui do ponto de vista político, e não do ponto de vista da realização da liberdade. O Estado, então, tem duas categorias para ser especificadas: o Estado enquanto ideia, enquanto aquele princípio último de realização, fim último da liberdade, fim supremo da liberdade humana. E isso aqui tem todo um aspecto ontológico. Por que o Hegel faz essa afirmação? E não é estudado, ninguém estuda isso, é um texto muito complexo e difícil de ser apreendido, mas geralmente as leituras que se fazem desse Estado é um Estado abstrato e externo, que não tem nada a ver com aquilo que o Hegel entende como fim da liberdade. Estado como fim da liberdade é o Estado que propicia a realização concreta da liberdade, que passou por todas as mediações, sem precisar excluir nenhuma das mediações, nem o afeto, nem o amor, como liga primeira, nem o interesse próprio, que é a grande descoberta da liberdade como liberdade subjetiva, que faz um longo percurso dos gregos, do cristianismo, dos gregos até a Idade Moderna. Enfim, aqui ela se instala como um princípio ordenador da sociedade. Então, todo mundo tem o direito de se realizar no seu interesse próprio. O que é isso? O princípio da liberdade subjetiva. Então, o Estado não pode negar isso. Então, quem vai cuidar de todas essas mediações, o que ele chama de Estado político, ou organização institucional e política da liberdade. Então, o Estado aparece sim, também como Estado exterior, como força, aparece a sua organização com um comandante, que é um monarca, um príncipe, sei lá o que, um presidente, com seu corpo de ministro, corpo técnico que determina as tarefas que lhe cabem. Então, aqui nós estamos falando da organização política do Estado. Mas o mais importante não é isso. Isso é só um dos aspectos do Estado. O mais importante é que o Estado é o único e mais elevada instância de mediação da liberdade humana. Tá? Então, se nós entendermos esses dois aspectos do Estado, fica fácil de entender por que o liberalismo só consegue ter o Estado como uma instituição estratégica, como um mero consenso. Então, como se constrói, se desconstrói, se faz, se desfaz. Todo o liberalismo não consegue alcançar esse segundo conceito de Estado em Hegel. Só fica na organização institucional e política do Estado. Não há nenhum moderno, pelo que eu conheço, da história da filosofia, nem mesmo Kant, em última instância,
que consegue atribuir, fazer essa clara distinção entre o que é o Estado como organização política e o Estado como fim da realização da liberdade. E todo o liberalismo, todo o contratualismo se assenta nesse primeiro aspecto do Estado. O Estado é mera estratégia. Então, por isso, pode ter lobby, pode ter corporações que lutam. Dane-se. A Esther venceu, perdeu, venci, perdeu. É correlação de forças, pura materialidade. Então ele diz, absurdo, isso estão fazendo do Estado que deveria ser fim da realização da liberdade, a sociedade civil, lá que é o lugar da disputa. É na sociedade civil que devemos disputar entre os diferentes interesses, as diferentes corporações. Por isso que precisamos nos organizar dentro da profissão. Porque um só é fraco. Agora, todos unidos dentro da profissão, eles têm força. Para que ter força no sindicato? Se não para realizar os fins daquela categoria? Diz Hegel, a grande confusão é essa. Eu digo, a centelha de luz é esta. Que o Hegel diria o seguinte, veja o que está acontecendo com o Estado. Desculpe fazer uma referência. Veja o que está acontecendo com o Estado hoje. Essa noite escura. O que é? Nada mais do que uma absurda intromissão da ordem privada na ordem pública. A ordem privada quer coordenar a ordem pública. E tem gente defendendo essa ideia que os melhores administradores do Estado são os gerentes de grandes corporações. O que eles vão fazer no Estado se não transformar o Estado numa corporação que luta a seu favor? Então, era essa a mensagem que eu queria deixar. Então, o Estado como fim da liberdade mostra exatamente o erro, a carência, a falta que esse pensamento liberal, contratualista, tem na sua gênese. Ele não consegue sair desse imbróglio, porque não tem como sair. Ele não tem conceito à frente. Ele não tem uma mediação que vá além disso. E por isso, então, o Estado como fim da liberdade fica uma mera utopia, que para Hegel, utopia no mau sentido aqui, como uma espécie de sonho de uma ilusão. E o Hegel vai dizer, não, o Estado não é nem um sonho, nem uma ilusão. Ele é a realização concreta, efetiva da liberdade. Ele é isso. E é para isso que ele existe. E o Estado antecede aos indivíduos desde sempre. Por isso que a crítica que o Hegel faz a essa forma privatista do Estado, diz ele que ela tem a sua gênese, no fundo, no egoísmo moderno. É lá que ela se assenta. Porque não consegue pensar nenhuma instituição ou nenhuma mediação, melhor, instituição, mediação, porque aqui o Estado como ideia não é instituição, é fim, e não consegue pensar nenhuma mediação conceitual que vá para além de um contrato. E por isso que ele diz assim, é uma fantasia do mundo moderno a invenção do indivíduo. Mas ele fala toda hora indivíduo aqui. Ele diz, não, tudo bem, tem todo o mérito isso. Mas isso tem um mérito na sociedade civil. Eles confundem sociedade civil com Estado. E eles acham que o papel do Estado é o mesmo que a sociedade civil, que pode ser objeto de disputa por quem tem mais força e mais poder. E o Hegel diz o seguinte, não, isso é a falência por antecipação de qualquer Estado. Todo Estado que operar assim vai se autodestruir. Porque o fim do Estado é realizar a liberdade coletiva, ou de uma coletividade, no tempo e na história. E só a história vai nos mostrar como cada Estado realiza esse princípio em cada Estado particular. E ele diz assim, bom, as ilações são inevitáveis, mas não vou falar. Vejam o princípio da guerra. Por quê? O Hegel vai dizer o seguinte, os Estados disputam entre si como se fossem indivíduos na sociedade civil que disputam entre si. Diz, quem perde essa noção, e aqui é uma crítica a Kant, uma espécie de quem sabe um dia, pelo menos perto da razão, seja como possível um Estado cosmopolita, o Hegel vai dizer, nunca. Os Estados sempre, ou instalaremos a verdadeira liberdade no mundo, o reino do paraíso no mundo, ou os Estados continuarão disputando entre si
porque são interesses como as corporações, são interesses de coletividades, de macrocoletividades, e então eles farão a guerra se sentirem atingidos. Então a guerra é uma consequência da disputa entre estados. Então os estados aqui são entendidos por Hegel, os estados particulares, os estados históricos, são entendidos nada mais, nada menos do que como indivíduos que lutam entre si. Mas por que então ele usa a palavra indivíduo dizendo que é uma fantasia criada pelos modernos, fundamentalmente pelos contratualistas? Porque ele disse assim, e aqui vem Aristóteles, o que antecede não é um indivíduo avulso, mas é sempre uma forma de sociabilidade. Aqui o Aristóteles diz que, na verdade, a sociabilidade seria uma peça de inerência, e o Hegel vai recorrer a Aristóteles indiretamente para autoafirmar que o universal sempre está dado antes do particular. O particular é apenas um galho que brota desta árvore, que vai da semente nascendo e se expandindo ad infinito. Mas há algo de universal presente em todas as partes, e ela vai crescendo porque ela está ligada ao seu todo. Então o indivíduo é uma fantasia, porque o que precede o indivíduo é sempre uma forma de vida social. Não vou falar que se é a família, se é o Estado, que seja. É sempre a sociabilidade está na base. E os modernos inventaram essa fantasia para fazer uma espécie de que indivíduos livres e autônomos podem negociar o que quiser, um hobby, um estado de natureza, contratam entre si, formam um Estado. Então, eis ali a confusão entre... Eles confundem sociedade civil e Estado. Contrato é o papel da sociedade civil. Toda a sociedade civil é regida mediante contratos. As relações da sociedade civil são relações de contrato. Por isso que, na segunda parte da sociedade civil, se aplica a administração da justiça. É o mundo do trabalho. Então, o Estado é uma coisa diferente. E o Hegel diria o seguinte: os indivíduos só são livres mediante o Estado. Não há como ser livre como ser humano fora do Estado, porque ontologicamente nós só somos o que somos na companhia, na convivência dos outros. Fora da convivência, nós somos animais. Aristóteles dizia, um bruto. Então, seríamos pautados pelo instinto e pela natureza. Então, o Estado aqui, ele pressupõe que todos os indivíduos sejam por ele contemplados. Não há escolhas a serem feitas. E a falha do Hegel aqui, a limitação da teoria do Hegel é que ele não coloca uma imposição ao Estado, política e institucionalmente constituído, a resolver esses problemas. Ele é um exímio entendedor do capitalismo, mas ele não teve a intuição que o Marx teve de como superar esse impasse. No máximo, Hegel percebeu que o capitalismo gestava problemas, mas não conseguia resolver. Todo o problema da mendicância, da miséria pública, do populacho, que ele chama, da plebe, porque é exclusão. Mas o Hegel, teoricamente, aqui, quando ele fala da organização institucional do Estado político, não apresenta uma solução para esse problema. No fundo, ele estaria entregue à sociedade civil para ser resolvido. Bom, a grosso modo, já digo, eu já passei do tempo, eu vou abrir para questões. Eu tenho 9 páginas escritas aqui, eu não abri nenhuma, mas a grosso modo eu apresentei os mesmos itens. Não, isso aqui é uma espécie que sempre faço, não consigo ler um texto, não vai adiantar. Me perdoem, né, se eu viver mais 50 anos, eu começo a ler um texto, eu me perco todo no texto, eu não consigo. Eu quero uma lógica que eu já traço a priori. Então, obrigado pela atenção, e aqui... Desculpem os especialistas em Hegel, que isso não é Hegel, tá?
São aspectos particulares e agradeço a paciência de vocês e pergunta à vontade. Se eu souber, respondo, senão a gente vai estudar. Obrigado, então.